A paz do Senhor Jesus, estamos no quinto vídeo, ainda falando sobre a teologia bíblica de missões e dentro desta perspectiva do Novo Testamento. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Eu creio que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não é apenas um livro histórico, mas é um livro que mostra a presença do Cristo ressuscitado na igreja. Nesta metafísica, nós podemos encontrar o Espírito Santo impulsionando a igreja a todo instante e a todo momento. Podemos ler em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, a principal nota que vai favorecer esse aspecto de entendimento no livro neotestamentário de Atos, que é também o nosso único livro histórico ali. E nós podemos ver que o Senhor, ele vai dizer que sereis minhas testemunhas, né, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa maravilhosa, pois essa expressão da salvação, ela é trazida ao homem dentro de uma comparação com um ato de plena graça de Deus, aonde aqueles simples discípulos seriam testemunhas do próprio Deus em todos os lugares da terra. Isso é algo que apenas um Deus de grande misericórdia poderia realizar, poderia fazer. Vimos também em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, algo que é demonstrado, o Espírito de Deus concernente à sua graça às nações da terra. Vimos lá no livro de Gênesis, quando Deus confunde as línguas na Torre de Babel. Podemos ver agora em Atos capítulo 2, o mesmo Espírito que confunde as línguas lá no passado, agora ele faz com que línguas diferentes possam compreender as grandezas de Deus. Nota-se que cada um está falando na sua língua matre, na sua própria língua, na língua do seu país, mas todos entendem aquilo que eles estão falando para a glória de Deus. Seria como você tivesse um chinês, um árabe, um russo, um português, e todos começassem a falar das grandezas do Espírito Santo de Deus. E todos ali começam a entender, começam a falar de maneira tão grandiosa. E você começa a ouvir o russo como fosse em português. E o russo começa a ouvir o seu português brasileiro como se fosse russo. E ali naquele momento todos compreendem, porque Deus demonstra nesse momento que para ele não existe barreiras geográficas, barreiras teológicas, barreiras filosóficas, barreiras sociais, barreiras humanas, preconceitos, raças. Não, para eles existe um só povo, um povo pecador que necessita da graça salvífica de Deus. Vimos então ali um ministério completamente missionário, aonde os apóstolos pregam a palavra de Deus em todos os lugares. Podemos ainda notar que no capítulo 13 vai começar o que geralmente é denominado empreendimento missionário estrangeiro. E isso começa exatamente com o chamado de Paulo. Vimos que, anteriormente, Pedro, Tiago, João, Filipe, eles vão pregar domesticamente. Mas Deus começa então motivar a sua igreja a pregar a outras pessoas da terra. Começa Deus então a motivar as pessoas a pregar aquelas pessoas que ainda não haviam conhecido. E então
Paulo, ele é chamado como o apóstolo dos gentios. Ele, Barnabé, primariamente se direcionam a essas pessoas, pessoas de outras nações, pessoas que necessitam, pessoas que precisam da palavra de Deus. Paulo, então, logo depois do seu advento missionário, ele entra em contenda com Barnabé devido à causa de João Marcos, que não queria retornar à cidade de origem devido à perseguição. João Marcos, então, Barnabé opta em ficar com ele, porque era o certo a fazer, porque ele era um novo na fé. E Paulo, então, prossegue a sua empreitada missionária. E então se torna ali um dos grandes missionários de Deus. Nós iremos ver isso na estratégia missionária e também na história da igreja, onde vocês virão ali as viagens paulinas. Vimos que Paulo, ele prega em quase todo o Império Romano, pregando o reino de Deus, anunciando essas coisas maravilhosas que Deus havia preparado de antemão para o homem. Podemos ver que depois dos livros de Atos, as epístolas são escritas de uma forma que vai levar a palavra de Deus, podendo assim trazer a nós esse aspecto missionário da escrita, da palavra. Hoje nós temos os vídeos que têm sido gravados de forma tão usual, mediante a esse advento da tecnologia, trazendo uma concepção da necessidade de levar a palavra em lugares aonde você não está presente. Vimos televisões, vimos jornais, rádios, internet, tudo isso trabalhando em prol da divulgação do reino de Deus. Nesta época, eles utilizaram a escrita, as epístolas. Uma pessoa escrevia, que era chamada courrier, e ela era enviada para que então pudesse ir ao local e desta maneira pudesse anunciar da maneira que aquela pessoa ditou para ela. Era como se fosse o WhatsApp da época. Eles utilizavam desta maneira para poder pregar o Evangelho, anunciar esta palavra. No livro de Apocalipse, que é o livro das revelações, Deus também vai fazer manifesto naquele momento a sua graça, trazendo a certeza de salvação àquelas pessoas. Deus começa então a se revelar através das cartas das 7 igrejas, mostrando que o Senhor Jesus estava ali. Ressalta que as igrejas deveriam sempre tentar voltar ao primeiro amor. O primeiro amor da paixão, o primeiro amor do encanto, o primeiro amor da motivação de pregar a sua palavra, de ir contra o pecado, de ir contra uma sociedade corrupta em si mesma, de ir contra um sistema que pertence ao maligno. Logo após, vimos desta pregação que é dada a João, que estava exilado na ilha de Pátmos por ser um pastor. E ele escreve motivando outras igrejas a continuar a pregar o Evangelho, dando coragem a elas através da palavra de Deus e as trazendo, encorajamento de ser um cristão verdadeiro através desse conforto maravilhoso. E é esta palavra que é trazida até nós, nos mostra que devemos ir contra um mundo pagão, um mundo que está destinado à perdição eterna, levando o amor de Deus, levando a graça de Deus para todos os lugares. Em Apocalipse, capítulo de número 11, Apocalipse, capítulo de número 11,
versículo de número 15, nos fala: os reinos deste mundo se tornarão os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Maravilhoso, fantástico, imprescindível este anúncio para a igreja do Senhor. Nós sabemos que o reino deste mundo se tornará reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso se dará mediante a ação missionária de pregar o Evangelho, quando todas as nações da terra entenderem, compreenderem e enxergarem que elas devem ouvir, adorar o nosso Senhor Jesus. Assim, o Antigo Testamento, ele vai falar do nascimento desta grande vontade de Deus. E um Novo Testamento vai impetrar esta vontade em nossas vidas. Tendo assim traçado esta ideia missionária em todo o mundo, tendo em vista o lugar vital da evangelização do mundo, está na mente do próprio Deus. Não podemos deixar com que esse tipo de pensamento venha sorrateiramente entrar em nossas mentes, que nós fazemos a obra missionária por nós mesmos. Você não é capaz de fazer a obra missionária por você, de forma alguma. Você só é capaz de fazer esta obra missionária pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Unicamente por Ele. O nosso Senhor, em glória, Ele estará manifestando toda a graça de Deus sobre a vida de qualquer um, através da sua vida. Desde que você se entregue verdadeiramente para Ele. Ele te motivará para esta obra de grande envergadura, que é a obra missionária. E é através dessa obra que o nosso Deus fala de coisas grandiosas para nós. Devemos enxergar o grande amor de Cristo Jesus, para que desta maneira possamos ali trazer a esperança àqueles desesperançosos. Podemos trazer a palavra de salvação àqueles que estão necessitando de serem salvos. Esta palavra é a palavra missionária de Deus sobre a vida de todas as pessoas. Você, como igreja do Senhor, deve entender tal comissionamento. Você é comissionado por Deus para pregar essa palavra. Desperte-te. Faça outras pessoas despertarem através do ensino, através da oração, através de projetos missionários. Não se cale, não se detenha. Existe um mundo que precisa da riqueza que você tem. Hoje, de repente, que você está me ouvindo através dessa videoaula, você às vezes não tem um salário fixo, você às vezes não tem uma casa, você às vezes não tem perspectiva de um sucesso secular. Mas você tem a maior riqueza do mundo, que é o Espírito Santo de Deus derramado na sua vida. O mundo necessita disso. Você é valioso nesse mundo. Você é valioso para Deus. Você foi comprado, não foi por ouro e nem prata. Você foi comprado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. É através desse sangue puro e carmesim que você é vocacionado por Deus. Você estudará isso na teologia de vocação. Ele vai falar para você que você é um chamado dele para a obra imprescindível, que é a obra de evangelização mundial, ou seja, a obra de missões. Estamos encerrando esse vídeo e em breve retornaremos com mais uma videoaula. Que Deus te abençoe no nome santo
de Jesus.